pessoal, Danilo Zambuja aqui para mais um vídeo do Que Ninguém Faz. Para quem está chegando agora, já se inscreve aqui no nosso canal para assistir esse conteúdo de agora, porque eu estou chegando aqui em Canoas, na sede do Grupo Estrela, dono da Panfácil. E hoje eu vou ser recebido pelos diretores da empresa. Estamos chegando aqui, estamos há 5 minutinhos, bem pertinho da nossa sede. A Panfácil é uma marca com quase 60 anos de história. Os caras começaram com a produção de farinha e recentemente eles entraram agora no segmento de massas, estão projetando um crescimento muito grande já para esse ano de quase 50%. A gente conheceu recentemente o pessoal da marca e a gente recebeu esse convite muito especial para conhecer a indústria por dentro, então vai ser bem legal conhecer o moinho, todo como funciona lá e como esses caras estão fazendo para continuar crescendo depois de quase 50, 60 anos aí de história. Então bora lá ver como é que esses caras estão fazendo na prática. Bom, pessoal, chegamos agora aqui na Panfácil. Primeiro vamos fazer aqui uma apresentação e depois a gente vai rodar aqui na indústria para vocês conhecerem cada detalhe, tá bom? Sou Gerson Preto, sou o diretor do negócio, sou sócio-diretor, sou diretor do negócio moinho, eu cuido da parte de moagem. No início lá eu cuidei da parte de panificação, mas hoje em dia é só na parte do moinho. Tenho 62 anos, eu sou um dos 6 sócios da empresa. Nós somos 6 irmãos. Meu nome é Bernardo Preto. Tenho 44 anos, sou o neto mais velho, vamos dizer assim, a terceira geração. Esse ano fiz 30 anos de empresa, de grupo, né? Oi? Tá começando? Tô aprendendo. E sou responsável pela parte comercial da operação de pães congelados, Panfácil congelados. Meu nome é Eduardo Preto, sou o diretor comercial do Moinho Estrela na parte de farinhas de trigos e massas. Tenho 45 anos de empresa, já quase com patrimônio tombado aqui. E sou parente da família, sou primo do Gerson e tio primo do Bernardo aí. Então a gente compõe essa equipe aqui da área comercial, eu e o Bernardo, ele na parte do pão e eu na parte da farinha de trigo. Daqui a pouco a gente vai conhecer como que é produzido e como é que chega aqui no final, né? Para quem chega no supermercado e enxerga o produto, a gente vai conhecer como que funciona todo o processo. Eu queria que nos explicassem aqui o que são esses produtos, se puder falar para o pessoal que ainda não conhece a Panfácio. Pode ser contigo, Gerson? Pode. Então tá. O nosso principal produto hoje, nossa maior empresa é moagem, moinho de trigo, moagem de trigo, né? E a nossa marca principal é a Panfácio. Basicamente, é trigo comprado geralmente na região do Rio Grande do Sul, alguma coisa importada, mas basicamente comprado no Rio Grande do Sul, forte, que a gente moe e transforma em farinha. Farinha, em termos de conceito de produto, é uma coisa muito simples. É todo o processo de moagem de um trigo que passa numa peneira de 250 micras. Né? Moeu, passou na peneira, é farinha. Tá? Embalou? E aí sim, obviamente. Nem embalou, ela diz, vai para o silo, às vezes faz composição e aí sim vai para a embalagem. A gente trabalha com produtos de 400 gramas, aí nós temos uma área de bolos e produtos menores. Nós temos alguns produtos, na maior parte do nosso produto tem 1 quilo, né, que atende o mercado consumidor, que o pessoal nos conhece por 1 quilo, mas nós também temos 25 quilos para atender tanto indústria quanto padarias, 5 quilos para atender também a dona de casa. O interior consome muito 5 quilos, o Rio Grande do Sul é um dos poucos estados que ainda consome muita farinha de 5 quilos. E depois temos big bags de 1.250 quilos que a gente atende em indústrias. Perfeito. E ainda tem a possibilidade de atender indústrias com caminhões de granel. Aí tu carrega um caminhão inteiro de farinha. Né? Tipo caminhão de combustível, assim, só que lá dentro tem farinha. Então a gente atende essa gama toda. O Moinho Estrela, ele hoje, o forte dele é Rio Grande do Sul e região sul e sudeste. Né? Nós ainda não chegamos muito mais longe do que isso. Nós vamos até o sudeste. Metade do que nós produzimos vai para fora do estado. Às vezes mais do que metade, né, Eduardo? Porque o mercado consumidor nosso, em termos de capacidade, ele é menor do que a nossa capacidade de moagem, tanto do estado, tanto do Moinho Estrela quanto dos outros moinhos do Rio Grande do Sul. Né? O Rio Grande do Sul é o único estado superavitário em trigo, ou seja, produz mais trigo do que moe. É o único estado do Brasil hoje que sobra trigo. Então a gente manda trigo para outros estados e também manda farinha para outros estados. Isso é o diferencial da questão da moagem. E agora nós alongamos o negócio de farinha, nós fizemos um cordão umbilical
e estamos abastecendo a fábrica de pães. Né? Foi uma maneira de agregar valor num produto que é de baixo valor agregado, como é a farinha. Né? É grande volume, grande montante de investimento, mas uma margem muito pequena. A gente resolveu criar produtos um pouco diferenciados para poder agregar um pouquinho de valor na cadeia e já fazem quantos anos, velho? Eu faço, tem 26 anos agora em dezembro. E agora, mais recentemente, um outro produto para agregar valor, que é as massas. O bacana da variação também da farinha, né, o Gerson Danilo, é o que tu pode fazer com ela. Que nós temos variações para atender uma linha de food service, por exemplo. Tu tem farinhas destinadas para pizza, farinhas destinadas para pastel, você tem variações de 1 quilo com cereais, tem a própria mistura de bolo de 400 gramas, misturas de bolo de 5 quilos, mistura de pães de 5 quilos com grãos. Então daqui tu atende a necessidade do mercado, não só na linha doméstica, que é o que a gente está acostumado a ver, que é o pacotinho na gota, mas aquilo que tu não enxerga, que é a linha de quem transforma, que precisa de um produto personalizado, que precisa de um diferencial que não é simplesmente farinha pura, e sim algo melhor elaborado para atender a necessidade específica de um produto que aquela indústria produz, microindústria, média, transformador caseiro, ou até mesmo uma grande indústria, precisa de uma personificação da farinha. Precisa de algo bem direcionado para o produto específico dele, né? Porque o melhor para mim pode não ser o melhor para ti. Claro. O produto é diferente do seu. Claro. Reforçando um pouquinho o que o Eduardo disse, né? Trigo não é tudo igual. Né? Isso é importante. Farinha não é tudo igual. Perfeito. Então, assim, se tiver a oportunidade de andar no processo, vocês vão ver provavelmente uma coisa que é uma característica nossa, que é a flexibilidade de compor farinhas. Entendi. Né? Então, reforçando o que o Eduardo disse, uma dona de casa não pode receber uma farinha muito forte. Se ela tem uma farinha muito forte e ela vai abrir a mão esse produto, ela vai ter dificuldade de abrir a mão esse produto, ela tem dificuldade de esticar o produto, e se a farinha for realmente forte, às vezes ela vai abrir, ela vai encolher. Então, tu tem que ter um produto adequado para a dona de casa. Forte, tu diz na espessura? Não, forte eu digo na força do glúten. Resistência de massa. Perfeito. Não pode resistir, Resistência não tem braço para isso. Agora, se tu vais pensar numa indústria que tem macedas altamente agressivas, né, que elas fazem misturas com máquinas agressivas, a tua rede de glúten que dá resistência na farinha, ela tem que ser muito mais resistente. Então, porque senão tu acaba produto que era para resistir ao crescimento e resistir à formação de gases e formar um pão volumoso, se o glúten for fraco, ele acaba por ser danificado e vira uma meleca, vira uma coisa, o pão não cresce. Então, tu tem para uma dona de casa uma farinha um pouco mais branda, né? Não digo fraca, branda, e tu tens para a indústria uma farinha sempre um pouco mais forte. Depende para que uso tu queres. O que a farinha, o que tu espera de uma farinha? Que ela seja minimamente extensível, que ela tenha a força de suportar a ação mecânica do processo, tanto da dona de casa quanto da indústria, né? E que ela tenha depois ainda condições de crescer com o fermento, né? E se manter naquela posição, ou seja, reter aquele gás que foi gerado dentro dela após o cozimento, né? Então, aí estão as diferenças dos diferentes trigos, das diferentes farinhas. Então, nosso processo, vocês não vão conseguir ver isso no processo, mas assim, nós misturamos desde 5% a 100% de trigos. Nós temos a opção de fazer misturas as mais variadas de trigo, a gente faz isso. Que legal. Então a gente quase seleciona cada caminhão que entra, nós direcionamos o trigo para um silo ou outro, são 24 silos aqui para a gente selecionar o trigo. Depois, se por acaso não ficar perfeito, a gente tem a possibilidade de misturar farinhas e compor farinhas e fazer a farinha adequada para onde ele vai. Então, essa é a parte diferente que o pessoal não sabe. Acho que farinha é tudo a mesma coisa e não é. Todo negócio tem muito detalhe, né? Já me veio várias perguntas, mas acho que ao longo da nossa visita aí vai ficar mais claro. Mas uma coisa que me chamou a atenção que vocês falaram foi o seguinte, que o Estado ele tem um superávit de produção versus consumo, correto? Sim. E aí, a partir disso, foi por causa disso que vocês começaram a agregar valor no produto e começar a fazer outras? Vocês acham que se não fosse isso, você continuaria ficando só na parte de moinho ou não tem nada a ver? Na verdade, o negócio de moagem, de qualquer moagem em grande escala, como é o nosso de
de farinha, pega o pessoal do arroz também, todo ele é de alto volume e baixa rentabilidade. Né? Sim. O teu produto é de valor muito baixo. Isso. Tu olha o preço de uma farinha. Claro. Farinha aí, pacote de quilo hoje, R$4. Né? E o trabalho que está para fazer é só em grandes volumes. Perfeito. Né? Perfeito. Aqui tu tens uma capacidade de moer 1.000 toneladas por dia. Nessa unidade aqui, nós temos 2 unidades, a nossa capacidade 1.000 toneladas por dia. E sim, na verdade, Gerson, no momento que tu agrega produtos, que é a tua pergunta, no caso do pão, do macarrão e derivados de farinha, tu está dobrando o valor. Está dobrando o valor da tua farinha de trigo. Né? E sim, faz parte de todo o planejamento, em função até desse superávit, quanto mais produtos a gente tiver derivados de trigo para vender dentro do nosso próprio estado, né? Menos dependência lá de fora, tu vai ver, né? Mas aí estamos falando de uma tonelagem absurda, né? E tem a questão da construção de marca, né? Porque a marca Pão Fácil, na verdade, surgiu na fábrica de pão congelado. A marca Pão Fácil originalmente era... A operação de pão congelado era quase uma spin-off do Moinho, né? Ela começou como um produto do Moinho, acho que depois o Gerson pode contar mais a história, que participou ativamente. Era um produto que era para ser a evolução da pré-mistura, vamos dizer assim, da farinha. E acabou que cresceu e virou um negócio separado. E a marca Pão Fácil surgiu da fábrica de pão e depois a gente entendeu que era uma marca muito boa e que a nossa marca principal de farinha doméstica chamava BenTV, né? E aí a gente entendeu lá no passado, mais de 20 anos atrás, que a marca Pão Fácil é uma marca mais legal que BenTV, mais interessante que BenTV, com mais apelo que BenTV, e migrou. Então, embora a gente seja uma operação de moagem que... O Moinho Estrela tem quase 60 anos, mas se pegar o histórico, o meu bisavô, o vô do Gerson, está no mercado moageiro há quase 90 anos. Né? Mas a marca Pão Fácil das líderes, das maiores, é a mais nova. Ela só tem 25 anos. Né? Então a gente concorre com marcas que têm 60, 70, muitas vezes 80 anos, e a mais nova das marcas do mercado tem 25 anos, né? 26 anos. Então, essa é uma curiosidade também. Né? Naturalmente, a gente hoje, da porta para dentro, ainda tem separado Moinho Estrela, na operação de moagem, a Moinho Estrela e a Pão Fácil Alimentos, mas da porta para fora, cada vez mais a gente se comunica como uma empresa com segmentos complementares e a marca, fortalecendo a marca Pão Fácil. Legal. Vamos conhecer? É aquilo que vocês já sabem. A gente passou por enchente, a água bateu aqui, né? Tá? Então, assim, essa grama já não existe mais, a gente ainda não conseguiu fazer tudo que tem que fazer. Laboratório, nós estamos reconstruindo, boa parte dos móveis do laboratório, todos os móveis do laboratório foram perdidos, alguns equipamentos foram perdidos e foram repostos. E produto? Muito produto foi perdido, muito produto foi jogado no aterro. O tamanho desse prejuízo? Foi entre Moinho e Pão Fácil, foi mais de 10 milhões. Eu diria que foi bem mais do que isso, porque nós não contabilizamos perda de cliente, nós não contabilizamos algumas coisas que vieram acontecendo depois, entende? Com certeza. Acho que vocês podem ter uma ideia, uma visão daqui talvez melhor, não? Isso aqui era um moinho que já foi construído em 85. 85. Nós viemos em 2007 para cá, nós compramos aqui, nós viemos de Porto Alegre. Acho que eu contei toda a história. Aonde era em Porto Alegre? No bairro São João ali. São João. Tu sabe o viaduto da Dom Pedro? Sei. Quando tá descendo à direita, tem duas torres. Na Augusto Severo. Na Augusto Severo. Sabe aquelas duas torres ali? Sei. O Moinho Estrela era ali. Ali é o Viva Vida claro. Moinho. Vida Viva Moinhos. Os avós do meu filho moram ali. É verdade, agora eu tô lembrando que ali era o terreno do Nós éramos o terror da vizinhança ali, tanto que a gente veio pra cá fugindo de lá. Porque tinha um apelido, a Rua dos Cachorros. Rua dos Cachorros, né? Mas ele estava ali, ele era um moinho que estava ali desde a década de 50. Nós compramos ele em 70 e em 72 nós transferimos para lá. Eu contei a história toda com vocês ali, né? Então o Moinho Estrela ele surgiu em Estrela, né? Sim. Ele foi fundado em Estrela. Porque vocês são lá da região lá, né? Sim. Eu sou porto-alegrense, eu nasci aqui Sim. já, né? Mas em um certo momento veio para Porto Alegre, 72 em definitivo vieram para Porto Alegre e depois agora em 2007 nós viemos definitivo para Canoas. Não, é um baita, tá falando pro Bernardo aqui, é um baita lugar, Sim, fácil acesso a tudo, a gente chegou em 20 minutos aqui, né? E o espaço que a gente tem para a logística de vocês é um né? diferencial que o pessoal, a gente quando veio para cá apaixonou, né? Sim. Então vamos pro laboratório então. Então vamos. Gerson, desde que vocês, depois da enchente, vocês fizeram todo o processo de recuperação e tal, e voltar para cá. Hoje vocês já operam em 100% da capacidade? Sim. Conseguiram já
recuperar A gente, na verdade, ficou 2 meses parado, 1 mês, 20 dias embaixo d'água e 1 mês recuperando tudo para voltar a trabalhar. E a gente voltou à capacidade normal, assim, com os equipamentos que precisava, laboratório montado. Esse aqui, o laboratório era aqui, nós abandonamos aqui, abandonamos essa área aqui e passamos o pessoal para uma outra área. Sim. Né? Então, a gente ainda está improvisado em algumas coisas. Sim. Então, vamos fazer um caminho que não era o caminho normal, tá? Eu vou fazer pela área de recreação aqui. Que espaço da pessoal? Aqui era de recreação, ali era de refeitório. Quantos funcionários aqui hoje? A empresa tem um total de 700 funcionários, tá? Mas aí eu estou lembrando, nós temos 300 e poucos no Moinho, 200 na Pão Fácil e mais os outros 200 na Mesa Sul. Ou seja, é mais ou menos nós somos 3 empresas, o Grupo Estrela tem, além do Moinho Estrela, tem a Pão Fácil que faz pães. Nós somos uma das maiores empresas de montagem de cestas básicas do Rio Grande do Sul, a segunda, eu acho, em termos de capacidade. E temos uma parte de investimento imobiliário, mas aí sem só envolvimento dos sócios que não tem nada. Então, esse grupo todo tem uma faixa de 700 funcionários, um pouquinho mais do que isso, na verdade. Tá? Forte. É forte, é bastante gente. E vamos dizer assim, durante a enchente, se perguntar sobre a enchente, a gente foi afetado nessa unidade, basicamente, mas a unidade que nós temos no centro, o moinho de trigo que nós temos no centro de Canoas, ele não foi afetado pela água, mas os funcionários foram. Claro. Nós ficamos 1 semana sem poder operar porque os funcionários não conseguiam chegar. Ir até o lugar. Então, total de 145 funcionários tiveram perda quase que total das suas casas, né? Foi uma coisa assim, foi muito doloroso. Além de nós termos tido um prejuízo absurdo, a dor das pessoas que estavam trabalhando aqui foi bem grande, assim, foi bem difícil. Foi difícil retomar na nossa condição e na condição dos funcionários também, porque quem não perdeu tudo, perdeu um monte de coisa. Porque alguns perderam carro, alguns perderam móveis, mas assim, 140 e poucos perderam praticamente tudo. Envolve toda uma cidade, todo um ecossistema, né? Essa é a melhor parte, né? A parte do cheiro tá bom, velho. Tira foto do cheiro. Olá. Controlar, né? Então, assim, ó, a gente, além de fazer uma série de testes para avaliar a qualidade da farinha, ainda depois nós temos uma equipe fazendo produtos para testar a nossa farinha. Então, são 2 turnos fazendo produtos para fazer teste de farinha, né? Então, teste de pão francês, teste de produto doméstico, que são cucas, bolos, pães domésticos. Então, isso tudo passa pela mão deles para verificar se o que a gente está enxergando lá no laboratório condiz com a realidade do... Então, assim, é um absurdo de comida que a gente gera aqui e a gente doa tudo para os funcionários. Depois, no final do direto. Direto, né? Ó, são 2 maceiras, trabalhando aí direto. Olha aqui, galera. São maceiras experimentais, de baixo volume, mas aquilo que eu te disse. Se tu não ter essas coisas em cima Isso é um processo agressivo com a massa, tá? A dona de casa não tem isso em casa. Sim, é na mão. Que ficaram no laboratório, as bancadas que eu falei todas aqui embaixo já foram perdidas, né? Então, vamos lá. Aqui, eles avaliam todo o trigo que entra e toda a farinha que é produzida que sai. Tudo é avaliado aqui. Então, aqui eu classifico o trigo para onde que ele vai e classifico a farinha, o destino dela. Vamos conhecer um pouco dos equipamentos? E aqui vai medindo todos os dados que vão testando. Aqui é uma coisa interessante. Eu tenho um medidor, tem medidor lá dentro do moinho que mede cor, número de pintas. Ele está em linha, o moinho está produzindo e ele está lendo e está mostrando aqui. Tempo real. Tempo real. Então, o laboratório está olhando, se houver alguma variação, eles sabem e de repente eles podem acionar o moinho. Isso mesmo que tu está vendo aqui, eles estão vendo lá também. Então, é uma maneira de acompanhar online toda a farinha que está sendo produzida. Porque, claro, a gente faz a análise aqui por amostragem. O que é um indicador? No caso do indicador aqui, ele tá botando extração, tá? Tem extração, a extração tá um pouco estranha, mas é extração, porque, na verdade, a cor ela é medida por 3 espectros, branco, amarelo e vermelho. Então, assim, esses aparelhos, eles medem a cor por esses 3 espectros e te dão um número. A gente basicamente olha aqui branco e amarelo. São as cores que me definem mais. Aquela sensação de tu olhar para uma farinha, ela é farinha clara ou é escura, é o branco, é o L. A
aquela farinha de massa que tu queres mais amarela, mais amarelada, tu vai ter num B, então, que é o espectro da cor amarela. Legal. Né? A cor define qualidade ou não? A cor define qualidade. O meu cliente, a maior parte das vezes, ele exige qualidade. Eu tenho um padrão de cor dentro do meu pacote de farinha, eu tenho um padrão de cor, todos os meus clientes me exigem um padrão de cor mínimo. Nossa. Né? Sim. Então, por isso que eles acompanham aqui direto. Bom, esse chama-se farinógrafo. Ele simula a maceira que a indústria vai usar para fazer, para compor a massa. Porque tu entra com farinha, água, fermento e tudo mais, faz uma massa e ela tem que resistir à ação da mistura. Então, o que ele faz aqui? Eles fazem uma massa, põem nessa maceira e esse aparelho mede o torque. Né? Na medida em que ele vai trabalhando, ele gera um gráfico. Aqui, ó, ele sobe o torque, sai de 0, vai lá em cima. Na medida que ele estabiliza, ele cria uma certa estabilidade. E quando ele começa a perder, depois de um tempo, ele vai perder a resistência. Naturalmente, o glúten perde a resistência. No perder a resistência, essa curva de torque começa a cair. Então, aqui nós medimos a força, a estabilidade da farinha em minutos. O quanto ela suporta. Então, em quanto tempo esse processo faz isso? 20 minutos. Rápido. Uma farinha que vai a 18 minutos de estabilidade é uma boa farinha. Né? Geralmente uma farinha doméstica está na faixa de 10 a 12, uma farinha industrial está na faixa de 15 a 16. Então, esse é o aparelho que faz avaliar a resistência na maceira. Vamos ver o aparelho que avalia a resistência porque o pessoal fala mal de glúten, né? Pois é. Mas o glúten é o que a gente mais deseja na farinha. Qual é a função do glúten? A função do glúten ela é uma rede de proteínas que é ela que dá à farinha a resistência. Se fizer a mesma coisa com uma farinha de milho, por exemplo, que não tem glúten, não tem torque. Ela vai misturar, o torque vai ser bem baixinho. O que dá essa liga é a água que hidrata o glúten e que dá essa resistência. Então, por isso que tu não vais ter pão crescido se não tiver farinha de trigo que tenha glúten, porque é ele que dá essa resistência, é ele que dá o volume da farinha que faz a resistência à fermentação. No caso, quando o fermento gera o gás, ele cria os espaços e o glúten é que resiste. Esse aparelho aqui, ele faz também a massa, eles pegam essa massa, põem aqui e medem numa amostra a resistência da massa à pressão interna. Ele cria uma bolha. Já com o glúten. Isso. Sim, toda farinha tem glúten. Toda farinha de trigo tem glúten. Né? Então, ele vai, na verdade, dar para nós a resistência que essa farinha vai ter à pressão interna. Ou seja, ela faz a simulação do gás. Ela infla dentro e a área do gráfico vai te dar o tamanho da resistência daquilo ali. É bem interessante. É isso, então. Ele mede a resistência que a massa tem à pressão interna do gás. Vem do lado daqui pra gente. Vai estourar? Sim. No momento que ele estoura, a curva cai. Não é um dos produtos mais fortes que a gente tem, né? Essa é uma curva pequena. Ela faz uma série de curvas, porque uma só é pouco representativa. Então ela faz mais de uma e vai traçando as curvas, depois o aparelho faz a média do... E é a mesma composição ali, com todas as massas. Sim. É para ver... Ela só dividiu essa massa... Uhum. Porque às vezes tem algum defeito de... o quanto aperta, o quanto... Né? Às vezes tem... Então, ela faz... São quantas amostras? 5. São 5 amostras e o aparelho faz naturalmente a média das 5 amostras. Que legal. Tá bom? Tem outros aparelhos, mas acho que esses são mais interessantes, né? Ó, esse subiu um pouquinho mais. Ó, a linha vermelha. Não, ele está muito parecido. Tem outros testes que vocês não... Que eu não vou mostrar para vocês, mas assim, tem teste de reação de micotoxinas, tem teste de cinzas, tem teste de força de glúten, mas é um pouquinho mais sofisticado. Sim, é muito detalhado. É muito detalhado. Aí não dá para a gente entrar... Não dá para entrar em todos os assuntos, mas isso tudo faz parte do que a gente tem que fazer. E, Gerson, e os compradores, eles têm exigências distintas ou isso é meio mercadológico, assim? Não, tem exigências distintas.
né? Uma farinha para biscoito, uma farinha assim, uma farinha assim, para assim, biscoito é uma farinha diferente de uma farinha para massa, que é diferente de uma farinha para doméstico, que é diferente de uma farinha para pão francês. 50% do que se vende no Brasil hoje é pão francês. Né? É farinha de panificação, na verdade, não só pão francês. De 50% a 60%. A gente aqui tem até um percentual um pouco maior do que isso. Então, o nosso foco é atender panificação. E nossa principal cliente está aqui do lado, que é o pão congelado. Então, isso ajuda na produção porque são farinhas semelhantes. Tu tens como fazer uma moagem experimental aqui? Sim. Nós estamos no laboratório de recetão de trigo. Isso é o trigo puro? Isso é o trigo. Sim, puro. Esse é a amostra do caminhão. Para quem nunca viu, ó, olha como é que é. Parece um arroz, né? Aqui também é. Legal. Então, do trigo, 76% vira farinha, os outros 24% vira farelo. Tá? Então, aqui, o Guilherme, ele recebe as amostras dos caminhões e faz a moagem experimental para verificar, para depois para gerar farinha e da farinha gerar os gráficos do trigo. E daí a gente seleciona e põe nos silos que a gente tem que colocar. Então, esse é um moinho experimental que simula um moinho normal. Mostra para eles a moagem aí. Aqui, então, ele moeu. Esse é o farelo, é a parte de fora que saiu. Agora ele vai tirar a farinha. Essa é a farinheta, no caso. Sêmola, no caso, né? Isso é a sêmola. Aqui ainda tem mais farinha. Aqui. Isso. Dá para dar mais um trabalho, Isso, né? que daí a gente passa lá de cá, que é onde vai sair só a farinha aqui. É. Que é Aqui e ali, então, aqui tu tens uma peneira de 250 micras para tirar exatamente só a farinha. A peneira aqui é um pouco maior. Ali. Tu tens aí uma peneira mais fina, que é a peneira que extrai a farinha, e aqui tens uma peneira que extrai a sêmola. É uma peneira mais grossa. Mais grossa. Entendi. E fazem em 2 estágios isso. Isso ele faz em vocês aproveitam e vendem também. Todo o nosso processo não sobra nada, né? Tudo que entra, ele vira algum tipo de alimento, né? Então, a farinha alimenta humano e o farelo geralmente usa para ração. Aí vai desde ração PET até ração dos mais diversos. Gado. Nós não fazemos ração, nós fornecemos para as fábricas que fazem para ração. Então, o processo de moagem de trigo, ele é todo ele... Então, gera o resíduo. Disso aqui, 70% farinha... 76% farinha e 24% farelo. Tá. E vocês vendem esses 24% para a indústria? Para as indústrias que fazem ração. De ração animal. Legal. Tá bom? Muito bom. Aqui é medidor de umidade, aqui tem um aparelho que mede cinzas e outras coisas de modo indireto. São aparelhos que nos ajudam a controlar a qualidade da farinha, do trigo que entra. Aqui nós estamos embaixo dos silos de trigo, né? E embaixo de cada silo uma balança. Como eu disse, eu consigo dosar até 5% de cada um dos silos. Eu posso pescar quantos silos eu quero. E essas são as balanças que me garantem a dosagem. Daqui, então, ele está mandando o trigo para o moinho. Lá vai poder fazer outras mesclas, outras misturas. Essa é a primeira mistura que a gente faz. O trigo, ele está lá em semente, ele já está em farinha. Depende. O moinho recebe o produto em grão. E sim, aí depois ele passa pelo processo de moagem. O processo de moagem é um pouco parecido com o que vocês viram ali. Ele passa por rolos, onde o cisaramento vai abrindo ele e vai extraindo o que tem nele, e ele vai, a cada processo que ele é extraído, ele é peneirado. O que passa em peneira de 250 micras vira farinha. O que não passa vira sêmola, volta e é moído de novo. Então, é um looping. Que altura tem isso aqui? Que altura tem isso daqui? Não sei, eu acho que é 35 metros, se não me engano. Mas cada silo desses é 1.100 toneladas de trigo. 1.100 toneladas. E aqui tem 6. São 6? Não, são 8 mais 8, são 16. Mas tem entre células, tem mais 6 entre células, são 22. São 22 silos, são 16 de 1.100 e outros 6 de 300 toneladas cada um. Aqui tá a marca da enchente, ó. A altura?
Acho que é a mesma altura do DC Shopping lá que foi. Pensa que tu tá no degrau. Ó, mostra aqui. Nem TV. Ô, Gerson, qual é a validade da farinha? 6 meses. 6 meses. Depois, o que acontece com ela? Basicamente nada. Ela pode rancificar, tá? Ela mofa? Não, geralmente não, porque não tem umidade para isso, tá? Ela rancifica. Dentro do trigo tem um pouco de gordura e essa gordura, com o tempo, ela pode, dependendo do clima, ela pode ficar rança. E aí... Dá cheiro. Dá um gosto amargo, dá uma coisa... É rancificar mesmo, que nem gordura rancifica. Mas de resto, se não tem gosto ruim, não tem cheiro ruim, geralmente ela está em boas condições. Aqui é o processo de embalagem. Aqui é a parte de embalagem de... Toda a parte de 400 gramas, 1 quilo, 5 quilos, é aqui. Depois, quando estiver trabalhando, a gente pode mostrar aqui, ó. Mas são 2 robôs que paletizam os produtos e daqui eles saem, ó, por um carrinho, vão adiante onde eles são estrechados e aí do estreche vai pro depósito, tá? Essa parte toda aqui, você perguntou quantas pessoas, acho que aqui tinha umas 20 pessoas que ficavam um dia inteiro pegando o pacote e botando em cima do fardo. Isso aqui tudo foi há uns 2 anos, foi automatizado. Que legal. Tá vendo? Ó, ele tá indo para o carrinho vem, vai buscar o outro pallet, depois leva para lá de novo. Tá vendo que tá girando ele tá sendo estrechado. Tá empacotando lá. Ele tá sendo estrechado. Estrechado. Ele tá sendo passado um filme em volta dele para que ele se mantenha na forma original. Aqui tem outro, né? Tem outro robô aqui. Esse é o melhor. O que vocês ganharam de produtividade com a máquina que vocês fizeram 2 anos? Essa máquina aqui, Qual foi o aumento de produtividade? esse sistema aqui, na verdade, ele não aumentou a minha produtividade. Ele aumentou a minha capacidade de atender com menos pessoas. Porque hoje em dia, uma das dificuldades que a indústria tem é falta de gente, né? E ninguém mais hoje quer pegar um pacote e pegar ali 25 quilos e botar num palete. O retorno do investimento é muito lento. Agora, o benefício ergométrico para as pessoas, né, e a capacidade de produzir com menos gente, isso nos deu flexibilidade. É mais do que produtividade, nos deu flexibilidade. Porque o que define a produtividade está lá na frente. Essa máquina eu não mudei. Quantos pacotes por minuto eu faço com aquela máquina de 5, com a máquina de 1? Isso eu mantive. Então, eu não aumentei capacidade, aumentei a minha produtividade por pessoa. E outra, as pessoas que não estavam mais conseguindo, eu não conseguia mais gente para fazer esse trabalho, agora eu consigo. É mais fácil conseguir algum operador do que conseguir um auxiliar hoje em dia. É estranho isso. Eu imagino. Aqui é tudo automático, né? O pallet entra, ele posiciona. Isso aqui tudo era feito Por anos era a pessoa carregando. Então, aqui a parte que era o enfardamento, né? O filme é colocado em volta, ele é encolhido por termoencolhimento e passa pelo detector de metais para na eventualidade de ter alguma coisa, se ele detecta algum problema, ele descarta. Essa é uma máquina que faz 12 pacotes por minuto. São 12 pacotes por minuto enchendo com 5 quilos. 12 por minuto. A farinha, ela está em cima, está nos silos. Dos silos ela vem para as máquinas. E ela antes já passou por outros silos para chegar aqui. Esses são os silos intermediários. Olha ela enchendo. Aqui, ó. Aqui era de 25 quilos, né? Magazine de embalagens, alimenta a máquina. Aqui são 1.200 sacos por hora. É a nossa maior produção que está nessa máquina, a nossa maior produtividade está nessa máquina. Aqui
aqui tá enchendo de ar ou já é farinha aqui? Farinha. Cada bico desses enche. Tá saindo farinha. Tá saindo farinha, tá pesando. E se ele não der o peso, ali ó, ele aqui não deu peso. Ele roda mais uma vez até encher. Ele não larga se não der o peso. E tem um sistema de fechamento com térmico. Então isso é lacrado. A boca, ela é papel, mas ela tem um plástico por dentro. E um sistema de ultrassom faz a lacragem. Por questões de segurança, a gente tem aqui um procedimento de segurança. São peneiras planas que peneiram a farinha. A farinha já foi toda peneirada dentro do moinho, mas ela passa pelos silos. E aqui, de novo, ela é peneirada para ter segurança de que nada vá para dentro do pacote ou para dentro do saco. Todo o nosso processo tem ou peneira ou pancita de segurança, que seriam peneiras planas, ou sistemas de peneira rotativas, para garantir que nada vá para dentro do pacote. Em volume, Jefferson, o que vende mais? A de 1 kg, a de 5 kg? Não, a de 25 vende mais. Nosso maior volume é 25 quilos. Em volume de pacote ou faturamento? Em tudo. Mais de 60% é 25 quilos. O negócio de vocês é mais B2B do que... Sim, é muito mais B2B do que consumidor, no caso. Essa é uma área que a água pegou muito, né? Então, inclusive, o nosso sistema todo ele de paretização e estrechamento é automático. Mas nós tivemos que, durante um bom tempo, usar uma pareteira, um sistema semi-automático para poder fazer. Se esperar um pouquinho, vai começar a sair pallet aqui. Opa! Meu Deus! Isso são empilhadeiras que tem uma câmera na ponta, tem segurança para, se ultrapassar o peso, ele não sobe. São empilhadeiras especiais, né? Aqui vocês vão ver meu último estágio Aqui nós estamos enchendo, isso aqui é um uso industrial, basicamente. Nós estamos enchendo sacos com 1.250 quilos. 1.250 quilos? Isso. Isso aqui o cliente da indústria, ele pega, ele levanta, ele tem uma boca embaixo, ele esvazia. E eu transporto direto para a indústria assim. Tá? Ali eu faço o enchimento. Ó. Como vocês viram, vem para cá. Isso é um sistema de armazenagem que tem 3.000 toneladas de farinha aqui de espaço, tá? O primeiro produto que entra é o primeiro que sai, vê que ele está colocado em rampa, ou seja, ele desce por gravidade. Então, eu produzo aqui, coloco do lado de cá e do outro lado ele sai. Tudo que está aí dentro tá mapeado, ou seja, está tudo dentro do sistema e o cara enxerga quando foi produzido, a variedade, quando aquele rapaz coloca aqui dentro, ele já sabe onde é que ele tem que colocar, e quando o cara vai tirar do outro lado, ele já sabe onde é que ele tem que tirar. Aqui é a parte da expedição, carrega os caminhões, né? Vamos sair por trás aqui, vamos na fábrica de pães. A gente construiu essa planta, a gente começou a fábrica de pães congelados em 99, na verdade, uma operação pequena, dá para chamar de uma padaria congelada, né, de grande escala, em Porto Alegre, junto ali que o Gerson mencionou, na Augusto Severo. Depois a gente transferiu ela no início dos anos 2000 ainda para Canoas, onde é a filial do moinho ali. Então ali tinha uma área de em torno de 1.200 metros quadrados de fabricação. A gente começa aqui o tour pela fábrica de pão. A gente mencionou, né, no moinho chegou a entrar 2,30 metros de água, reparem que a gente está subindo. Então nessa planta não entrou água na enchente por 10 centímetros. A água veio até aqui em cima, mas não chegou a invadir a planta. A gente ficou ilhado naturalmente, enfim, mas aqui ainda ficamos altos. Tá? Uma pausa aqui nesse episódio do Foi Lá e Fez para falar para ti, empresário, empresária, que quer conhecer um pouco mais da FLF, fazer parte da nossa comunidade. Eu vou deixar um link na descrição desse vídeo para que tu possa clicar, fazer a sua aplicação e conhecer as nossas comunidades com centenas de empreendedores e empresários que querem subir de nível e ter acesso a experiências incríveis com eventos privados, mentorias e tudo que você precisa para ir para o próximo nível na sua empresa e na sua vida. Então, assim que acabar esse episódio, vai na descrição do vídeo, clica no link, faz a tua aplicação e eu te vejo em seguida. Aquele cano branco ali, ele transfere a farinha do moinho direto para os silos da Pão Fácil. Então a gente não tem embalagem, caminhão, frete. É tudo por ali.
Vocês viram a questão do laboratório, como é que funciona a farinha. A Panfácil, naturalmente, por ter máquinas industriais bem potentes e características específicas, a gente tem parâmetros de farinha que a gente precisa. O moinho, o sistema das duas unidades é integrado a partir dos silos, então assim, o moinho enxerga que a gente está precisando de farinha aqui conforme nossos silos vão baixando. A gente não precisa ficar pedindo e comprando, né? Do seu ponto de vista comercial, há uma negociação. O moinho vende farinha para a Panfácio, são CNPJs diferentes. Entendi. Né? Mas eles enxergam que está baixando a nossa farinha, programam a produção lá de acordo com o PCP, e aí passa no laboratório. Conforme está de acordo com as especificações que a Panfácio precisa, gira um botão, uma válvula e transfere na tubulação. Por esse caninho passam até 10 toneladas hora de farinha. Então parece pouco, o cano parece pequeno, mas é bastante coisa. Loucura, eu costumo brincar e chamo de cordão umbilical, né? É o que liga a mãe ao filho. Que legal, velho. Essa planta foi construída, como eu falei, em 2015, inaugurada início de 2016 oficialmente. A gente tem só a parte de panificação congelada aqui. Tá. E aqui na parte de pães congelados, vocês operam com a marca Panfácio também? Isso, a marca Panfácio, ela foi... Ó, aqui a gente falou do grupo, né? Moinho Estrela, Panfácio, Hermes da Soma, são mutadores, cesta básica. Características que tu já percebeu que tá mais frio aqui, né? Sempre que tu fala em produto congelado, especialmente panificação congelada, que leva fermento, a gente tem que manter a temperatura da fábrica controlada. Porque o fermento é uma cepa viva que a partir de 25, 26 graus ele acorda e começa a agir. Então a gente tem que manter ele dormindo, como a gente fala. Então toda a construção interna e externa é feita em isopainéis. Ela é mais alta em relação ao solo, não só por uma questão de logística, a gente está em docas de caminhão que isso facilita, mas também para evitar a troca térmica entre o piso dos ultracongeladores da câmara fria com o solo. Que se tu tem uma troca térmica direta, corre o risco de congelar o solo. Quando congela, aumenta o volume, pode ter erosão de piso. Então a gente, embaixo da fábrica, passa como se fosse um colchão de ar, um corredor de ar, que durante a enchente passou água. Né? A gente manteve por cima da fábrica. Porque era uma das poucas no mundo de panificação congelada que tinha essa automação direto das farinhas para a indústria. E a gente instalou nela máquinas que na época eram o que tinha mais moderno no mundo. Então, tem equipamentos suíços, franceses, italianos. Então, assim, era o que tinha de mais moderno. Naturalmente, agora a gente tem atualizações que foram feitas ao longo do tempo, mas em algum momento a gente chegou a ser considerado o que tinha de mais moderno no mundo. Legal. Como é que é a produção, a nossa indústria de pão? Ela é separada em 3 setores. A ideia é focar basicamente no principal, que é pão francês. Tá? Mas uma coisa importante, a farinha, tá passando farinha ali, ó. Toda a farinha que veio do moinho vai para silos externos, depois eu mostro para vocês. Dos silos vai por tubulação para esses silos pulmão. Dá para ver ali? Dá para ver passando. E desses silos pulmão vai para as linhas. Quando a gente fala em automação e na parte de pão francês, especialmente, que é 100% automatizado, tem outra coisa que cada vez é mais importante, que é a segurança alimentar. Então, um processo como o nosso, não tem ninguém tocando no produto em nenhum momento. E os nossos clientes, em geral, são os supermercadistas, os varejistas que estão assando o nosso produto e vendendo com a cara deles para o consumidor final. E alimento em tempos de rede social, os riscos de uma exposição errada de um produto com uma não conformidade são muito grandes. Então, muitas vezes, o fato de a gente ter uma linha automática de segurança alimentar praticamente total faz com que a gente seja um diferencial competitivo nosso em relação a algumas indústrias que não têm o mesmo diferencial. Essa linha que nesse momento está parada é uma linha suíça que faz... É uma linha laminadora automática, ela faz até 1.200 kg por hora de massa folhada e semifolhada. Então são os folhados e os croissants. É a grande dificuldade de fazer um bom folhado. Tá? O folhado basicamente é uma massa com farinha, fermento, água e sal e gordura. E depois tu dobra ela e cilindra, dobra ela várias vezes. Então cada pedaço de massa vai um pouquinho de gordura. Se tu bota gordura demais, ela fica gordurosa e cara, porque a gordura é muito cara. Se tu bota gordura de menos, ela não folheia. Se tu bota gordura na temperatura, na quantidade certa, mas não distribui bem, ela fica torta. E ainda tem a questão da temperatura, a gordura pode dessorar muito rápido. Então aqui uma unidade 100% automatizada, os nossos folhados, os semifolhados, os croissants têm um padrão de qualidade muito igual. São excelentes, são leves do ponto de vista de que não tem aquele produto gorduroso e pesado, super folhados e sempre igual, porque são feitos em linhas automáticas. Agora, eventualmente a gente tem um pouco de farinha em saco, porque nos silos a gente tem 2 tipos de farinha só. Então, às vezes precisa uma farinha, um terceiro tipo de farinha, ou farinha para o enfarinhador, que a gente fala, que botar, jogar nas massas. Aqui a gente tem 2 linhas, são as linhas que a gente chama de semi-industriais, porque aqui tem pessoas no processo ainda. A farinha vai para as maceiras batem a massa,
O que a gente faz aqui? Faz a curva B de produto, B e C, que não tem tanta escala. Massa doce, pão de fibra, cervejinha. Então a gente faz as massas. Nesse momento, aparentemente, estão fazendo um produto bolhado que deve ser cervejinha. A pinguela tem que pesar, porque vai para aquela máquina. Eles comprou uma máquina nova. Tá lá, ó. Mas de repente não instalaram, ainda que faz esse processo aqui de uma maneira muito mais rápida, com menos pessoas. É uma grande dificuldade hoje, pessoas. Aqui não é muito diferente de uma grande padaria industrial. A gente tem planejado e vai executar em seguida investimentos de automação maiores que vão reduzir a demanda dessas linhas e passar para as linhas automáticas. É uma questão de crescimento gradativo. E a operação de pão, a necessidade de pão cresce muito rápido. Então a Pão Fácil não para de investir e crescer. Diferentemente do moinho, que depende muito da demanda e que tem as particularidades de mercado, às vezes tem que estar mais competitivo no Sudeste ou não, aqui é o tempo inteiro precisando. Legal. Aqui são salas de controle de produção, de controle de qualidade e desenvolvimento de produto. Vale a pena olhar, ó. Aquela tela lá, por exemplo, mostra os silos. Então toda a parte da gestão do transporte, da transferência das farinhas dos silos do moinho para os nossos silos, e desses silos aqui é tudo automatizado, que é o que você falou lá, né? Para poder evitar que tenha risco de desabastecer ou de sobrar produto. Então aqui esses pães redondinhos são cervejinha, que a gente chama, o pão francês enroladinho. E eles congelam nessas caixas, nesses carrinhos, e vai para os ultracongeladores ali, e depois a gente vê lá o processo de embalagem. Vamos ver o pão francês, que é o diferente. Me dando uma fome, né? 75% do volume da Pão Fácil é pão francês. E é o produto com menor valor agregado. É o mais barato. Então, a gente tem sempre o desafio do ponto de vista comercial de oferecer variedades, produtos diferentes. Mas é até o ponto de entrada no cliente, né? É o que faz encher caminhão. Aqui, ó, elas estão finalizando o croissant, ó. O processo de finalização do croissant ainda é manual, porque a gente tem, na mesma linha dessa Suíça, tem a máquina que finaliza, mas ela faz milhares de peças por hora e aí a gente não tem essa demanda. Então não justifica o investimento, embora a gente já tenha preparado o espaço dela para ampliação automática. Por enquanto a gente finaliza os croissants, corta automático, mas o recheio e o fechamento ainda é manual. O grande diferencial dessa indústria está aqui. Isso aqui é uma linha automática de pão francês. Quando a gente comprou essa amassadeira, não parece, mas é uma maceira tipo aquelas lá. Ela foi a primeira desse tipo na América Latina. O que ela tem de diferente? Ela é contínua. Ao invés de botar os ingredientes, bater e tirar, ela recebe os ingredientes continuamente, bate na horizontal, vou te mostrar depois, é uma rosca contínua na horizontal em vez de na vertical, e alimenta a linha automaticamente. Então aqui, esse é um diferencial importante. Segundo diferencial, toda a dosagem dos ingredientes é automática. Então o que vai num pão francês? Farinha, fermento, então ali em cima é o dosador de fermento. O fermento é refrigerado, então aqui é o estoque de fermento. Conforme baixa eventualmente o nível de alguma matéria-prima, acende um alerta e o pessoal repõe. Ah, mas e se o pessoal não repuser? Para a linha. Então não tem o risco do produto sair sem ingrediente. Que no processo semi-industrial tem, porque são pessoas. E aí o que acontece é o seguinte, historicamente acontecia lá... Mexe na qualidade total. Não, e aí a pessoa não botou um ingrediente naquela amassada. Bota o dobro na próxima para compensar. Então erra duas amassadas. Então a questão da automatização, da dosagem de ingredientes é um grande diferencial. E o segundo diferencial muito importante para pão francês congelado é que essa maceira não leva gelo. Sempre que tu trabalha com um produto... Bem gelado ali, né? Aquilo ali são é um sistema de circulação de etileno glicol, que é um líquido refrigerante, que está a menos 8, menos 10 graus, como se fosse uma serpentina de uma chopeira, mantendo a massa gelada. Porque tu não pode deixar o fermento começar a agir. Em geral, as máquinas que não são assim, o pessoal tem que colocar gelo no processo. E o gelo é uma variável muito complexa. Ele não se comporta de uma maneira normal, né? Às vezes tu derrete muito rápido, às vezes demora mais. E se tu vai diluir o gelo na massa, tem risco de o produto ficar com mancha, com bolha. Aqui a gente eliminou isso. A gestão da maceira é toda por sistema. Então, por exemplo, a gente tem aqui os sensores funcionando, os dosadores, como é que funciona. Aqui a gente pode ver, por exemplo, que a massa nesse momento está a 20 graus e o glicol está a menos 3. Por quê? Porque não está tão quente na rua. Conforme vai esquentando o dia, automaticamente o sistema vai balizando, baixa a temperatura do glicol para a massa nunca passar de 20, 21 graus. Para não correr o risco do fermento começar a agir. Olha, ele está botando o fermento agora lá em cima. Ó. Outra coisa que tu tem aqui é as curvas
de dosagem. Então, por exemplo, se eu tenho uma rastreabilidade grande aqui. Se tem algum produto que depois deu alguma não conformidade, a gente consegue vir aqui e enxergar se teve alguma variação de dosagem de algum ingrediente, que em geral, quais são os parâmetros de uma massa de pão? Ou tu botou ingrediente de mais ou de menos, ou tu fez um processo errado, né? Claro, existe uma questão que algum ingrediente pode não estar em não conformidade, mas a gente testa os ingredientes antes, naturalmente, para não testar em linha, né? Então aqui misturar. Aqui é a gestão da linha. Vamos por aqui, eu quero mostrar os ingredientes para vocês. Eu tirei o óculos que está embaçando. A farinha, tudo pesado. Outro ingrediente muito importante no nosso pão é a água. A água já vem gelada, direto, tá caindo água ali, ó, direto do sistema frigorífico da fábrica, porque ela tá a 1,5 graus, para poder ajudar também a manter a massa fresca. Bota uma água quente e ela esquenta a massa. Os dosadores de sal e melhoradores, todos esses poucos ingredientes são o pão francês. É o nosso cacetinho, como a gente fala no Rio Grande do Sul. Os ingredientes estão caindo desse lado da máquina. Pode ver que ela está com gelo, acho que é gelo. Ela está extremamente gelada. Ela bate em roça contínua e no final solta um pedaço de massa aqui. O que é importante? Embora tenha sistema e tenha controle e tal, os nossos carregados de linha são maceiros, são paneiros. Então constantemente eles vêm aqui, tiram um pedaço de massa e testam fisicamente se o produto está de acordo com a expectativa, se a massa não está grudenta, se não está dura, se não está com bola, porque a gente tem controle de qualidade depois, mas são mais de 3.000 quilos por hora. Se tu vai perceber depois de 1 hora, são 3.000 quilos de massa. Quantos pães cacetinho por dia vocês fabricam? Essa linha produz até 45 mil pães por hora. Então dá em torno de 60 toneladas, 60 mil quilos de pão por dia. Eu confesso que eu não calculo em unidade, tá? Depois a gente pode fazer o cálculo, mas eu não costumo fazer o cálculo em unidade. Então, aqui a massa vem, cuidado só a cabeça aqui embaixo. Então esse é um equipamento francês. Depois que a gente comprou ele, outras fábricas se encorajaram a comprar. E hoje acho que já tem umas 3 ou 4 no Brasil. Essa aqui é a linha de produção. Essa máquina, na época, foi desenvolvida para a Panfácio. A gente fez uma parceria com um fabricante francês também, que é outra fábrica, e eles desenvolveram a máquina para fazer o pão francês brasileiro. Vale lembrar, quando a gente inaugurou a fábrica, foi 1º de setembro de 2016, dia 30 de agosto, foi o impeachment da Dilma, um dia antes. 2 anos antes disso, o Brasil era capa da Times como BRICS e o país evoluindo. Então foi muito rápido da ascensão à eventual queda e eles acreditavam muito, ainda acreditam-se muito no mercado de panificação congelada brasileira. Então foi o que a gente usou para convencer esse pessoal a desenvolver uma máquina para o Brasil. Essa aqui é a 002, Danilo, e a 001 está na França. Eles mantiveram lá na fábrica. Então essa é a primeira linha desse tipo no Brasil. A massa cai lá em cima, nesse tipo de funil que a gente chama de tremonha. Depois ela cai aqui e vai formando um leito de massa. Aqui são as farinhas do enfarinhador que retornam depois, para poder não grudar. Então, essa massa aqui, ela tem o pessoal da fabricante faz um trato gentil da massa, então ela não machuca mais a massa, não soma mais, e no final tem um produto com um miolo mais equilibrado, não é aqueles montes de buraco, aquele pão cheio de furo que tu aperta e cai a casca toda, sabe? Então é um pão com um miolo bem homogêneo. E a massa vai abrindo, cilindrando ela. Aqui corta. E você está vendo que a gente não tem operadores na linha, ninguém toca na linha. Então os operadores basicamente estão monitorando, visualizando, repondo o abastecimento das matérias-primas e eventualmente tem que fazer alguma ação, algum movimento nela, mas então é 100% sem toque humano na massa.
Aqui corta, esse recorte de massa que está aqui, reaproveita na macieira, então é desperdício zero também. Tu não pode perder produto, né? Comida. Aqui esses, parecem uns biscoitinhos, né? Cada um desses viram pão francês. O nosso pão francês tem 80 gramas. 80 gramas. Que conforme vai assando, perde água e vai ficar com 66, 68 gramas. Depende do processo final. Aqui ele faz a modelagem. Enrola. Sensacional, né? E aqui entra no túnel. A gente tem uma pessoa que é da equipe de qualidade monitorando, porque às vezes tem uma pequena variação de tamanho, que nem esse aqui, ó. Esse aqui tá menorzinho, ó. O nosso cliente, ele compra um pacote em quilo e revende em quilo. Não chega a ser um problema, eventualmente uma variação. Mas a gente procura tentar eliminar, então ela está o tempo inteiro monitorando, né, essa questão das variações de tamanho e também separando as amostras que depois vão para teste. Que legal. Aqui o pão está entrando, esse prédiozinho é um ultra congelador. Tá? O pão entra aqui por baixo, ele fica em torno de 30 minutos a menos 28 graus aqui dentro, começa a subir e sai lá em cima. Então esse é um túnel de congelamento helicoidal, tira freezer também chamado. Tá congelado lá em cima. Já está ultra congelado. Ele sai congelado lá em cima. Ultra congelado é uma pedra. Uma pedra, vai ver aqui. Tá na embaladora automática. A embaladora passa por um detector de metais para garantir que não tenha nenhum risco de contaminação com metais. E a gente enfarda. Atualmente o enfardamento é dessa maneira, mas já está tendo todo um projeto de robô igual do moinho para automatizar ele em seguida. Cara, é um aipim, parece. Parece um aipim. Pega, bota a mão ali no... É uma pedra. Uma pedra, velho. Uma pedra. Isso aí, se bate em alguém, machuca. Pode ver que o barulho da embaladora é alto porque são pedras. É muito importante no processo desde a fabricação e depois a logística para os clientes, a armazenagem dos clientes, do controle da temperatura. É menos 18, menos 20, para que o produto só comece de fato a descongelar e fermentar lá no supermercado, lá na padaria. Porque senão tem risco de variação de qualidade, a gente é muito exigente com isso. Aqui são as saídas dos túneis de congelamento das outras linhas, que embala nossa linha. Agora aqui está reduzida, que a gente está no horário do almoço, acredito que eu estou no horário uma parte menos barulhenta agora. Aqui a gente tem uma área de lavagem de equipamentos e secagem, a parte de segurança alimentar também. E aqui é a expedição. Então, basicamente a gente recebe as matérias-primas, produz ali nas linhas e aqui vem para a expedição, que é bem interessante, que é uma câmera fria gigante. A operação de pães congelados faz a separação e o carregamento durante a noite. Os nossos caminhões saem sempre de madrugada, de manhã cedo. São rotas fixas, Danilo, porque em geral o nosso cliente é cliente exclusivo, ele não compra dois fabricantes de pão na mesma loja. Entendi. Então assim, a gente tem as rotas, por exemplo, vai 3 vezes por semana para Porto Alegre. Então já tem os dias certos do pedido, as cargas certas. Pão francês, ele não varia muito de venda, tá? Então assim, a gente é muito consultado muitas vezes, até por imprensa, porque a venda de pão francês é um termômetro importante para como é que está o comportamento do varejo. Porque o produto que se consome, se compra, se vende todo dia. Tu não compra pão francês e estoca, tu não compra mais no verão, no inverno. No inverno tem uma pequena variação, quando esfria a gente compra um pouquinho mais, 5% a mais. Mas não tem sazonalidade. Claro, lojas do litoral vendem mais no verão, enfim. Mas de maneira geral é muito equilibrado. Então tu enxerga quando um supermercadista está tendo uma performance melhor ou pior, conforme tu começa a enxergar também a venda de pão francês. É um termômetro excelente para isso. Que legal. Vou abrir a câmera fria aqui, prepare para passar frio. Essa câmera tem capacidade de 800 pallets de estocagem. A gente está com a fábrica, uma demanda muito grande, então tem bastante espaço vazio, porque a gente não está mais dando conta de produzir
do que a gente está vendendo, né? Mas são 800 posições de pallet. Qual a temperatura aqui? Agora deve estar menos 18, eu até vi que ela está desligada. Olha, menos 18 tá aqui. Vou abrir aqui, puxar aqui a caixinha. Meu Deus. É sacanagem, né? Aqui vale um comentário interessante. A gente mencionou a gente ficou 18 dias sem acessar a fábrica na enchente. Embora não tenha entrado água aqui, eu tive uma preocupação muito grande, porque esses produtos, depois que eles congelam, eles fermentam e crescem. Sim. E aí, se esse produto chegasse a fermentar e crescer, a minha preocupação era um colapso grande dos porta-pallets, que um pallet que é desse tamanho, então fica dobro o tamanho. Em resumo, depois de 18 dias no corrida, a gente conseguiu entrar aqui com uma equipe grande. Foi a primeira que conseguiu entrar aqui, com caminhões. E dentro da câmara fria estava menos 10 ainda. Porque, de fato, se tu tem um sistema frigorífico eficiente e bem fechado, ele se manteve. Perdeu-se muito produto, na real, perdeu-se quase tudo. Não deu para vender. A gente fez muita doação para... Porque o produto não tinha nenhum problema de segurança alimentar. Mas ele não estava mais na capacidade de ser vendido, né? Ou a gente não queria correr esse risco. Claro. Então a gente doou muito pão para entidades que precisaram. Infelizmente, uma quantidade boa também foi para fora, foi pro lixo. Mas assim, a Pão Fácil veio num crescente, a operação de pães congelados, a gente, dois meses depois, já estava batendo recorde de venda de novo, o crescimento. Os clientes nossos são muito fiéis. Eles tiveram com a gente tu constrói credibilidade ao longo do tempo, né? Falar é sempre fácil, entregar sempre é o desafio. E a gente é um fabricante muito importante, né? Não só em volume, nosso objetivo não é ser o maior, né? Mas essa é a melhor opção. E muitas vezes, a gente é muito forte em Rio Grande do Sul e Santa Catarina com o pão congelado. E os clientes de Santa Catarina, por exemplo, tiveram a compreensão, porque quem estava no Rio Grande do Sul sabia, sentia. Claro. Santa Catarina estava vendo, né? Resumo, a gente praticamente não perdeu nenhum cliente, perdeu alguns poucos clientes que de fato foram inundados também e perderam pequenos mercados, e recuperou. E a gente fez, em final de junho, Danilo, foi a feira dos mercadistas de Santa Catarina. E a gente tínhamos a opção de não ir, porque afinal de contas estávamos parados no final de junho. Fizemos o nosso stand, estávamos lá conversando com os nossos clientes e tudo que eu escutava era, pelo amor de Deus, quando é que vocês voltam, sabe? Estavam comprando outros pães, outros fabricantes bons, competentes, mas estavam de fato esperando a Pão Fácil. Então a gente retomou forte, continuou crescendo. Eu não posso falar ainda, mas a gente tem planos de expansão para breve. Legal. Né? Notícias virão. Legal. E vamos por fora agora aqui, vamos aproveitar o dia. É um choque térmico, né? 5 por 50. Tem uma área grande, né? Podemos até tirar já aqui a nossa indumentária industrial. Pode ver que a gente está aqui do lado do moinho, a gente entrou por aquele lado aqui. Aqui vem uma ampliação grande de câmera fria e tal, mas acho que oportunamente a gente consegue falar sobre isso. Ali os caminhões todos, eles ficam em tomadas, né? Os caminhões são frigoríficos, então eles têm que ficar durante a noite, depois de carregados, ligados na tomada. A gente comprou no ano passado áreas anexas à nossa, aquela parte daqueles pavilhões verdes ali. A gente comprou pensando já em outras ampliações, além de uma de curto prazo. Porque esse é um mercado, embora tenha outros grandes players, esse é um mercado que não para de crescer porque tem vários motivos que fazem os supermercadistas comprarem pão congelado, mas o principal dele nos últimos anos é a mão de obra, né? E é o desafio de qualquer indústria, de qualquer segmento, né? Mão de obra qualificada e interessada. Às vezes tu tem qualificada e não está interessada, às vezes tu tem o contrário, às vezes tu não tem nada. Sim. E o pão congelado, ele reduz muito a quantidade de processo na padaria, do que comprar farinha, fermento, água e sal. E a gente costuma ir para o mercado com uma caixa de ferramenta. Eu, como comercial, costumo dizer que isso é uma caixa de ferramenta muito grande. Se o cliente bate massa, trabalha com processo tradicional, ótimo, temos várias farinhas. Sim. Temos produtos complementares, a gente tem mais de 70 itens na fábrica de pão congelado. Então, mas eu faço meu pão francês, tá? Mas tu faz cueca virada, massa doce, cookie, pão de queijo, né? Então a gente tem. Às vezes é o contrário. Às vezes o cliente trabalha com pão congelado, mas usa farinha para bolo, por exemplo. Então a gente tem a caixa de ferramenta na mão. Às vezes tu tem que ir de picareta, às vezes tu tem que ir de pinça. Exatamente. Tu tem que ter a inteligência de saber a proximidade do cliente. Isso é muito bom, né? Porque com o mesmo
o custo de aquisição de um cliente, tu tem um portfólio de produtos para atender ele. E tem uma conta que eu faço, eu vou fazer a conta que eu te vou explicar. Aqui eu costumo chamar de coração, tá? Por que o coração aqui? Porque aqui é a parte que produz o frio de tudo que a gente viu na fábrica. Então ela é climatizada, o ultracongelador é menos 30 graus, a câmara fria é menos 20, isso tem uma necessidade de demanda muito grande de frio. Então aqui a parte de casa de máquinas também é toda automatizada. Não precisa entrar que é barulhenta, mas assim, sistema de gestão também tudo por computador automatizado. Já foi pensado na infraestrutura, já pensando em ampliações também. Então aqui os compressores. Os caras produzem o frio que a gente consome na fábrica. A gente usa amônia, assim como diversas outras empresas de frigoríficos, por exemplo, a gente usa amônia também. É um pouco mais barulhento. Olha o cano que passa a farinha, é aquele ali, ó. Aqui na parte de manutenção, a gente tem algumas coisas que são redundantes ao moinho. Então o moinho tem toda a parte de manutenção do moinho, a gente também tem manutenção nossa, elétrica nossa. Algumas coisas são juntas, mas algumas são redundantes. Muita máquina, né? Muita. Vou mostrar aqui os silos, ó. Aqui dentro a gente tem 4 silos de farinha. A gente não consegue enxergar lá em cima, mas tem mais de 20 metros de prédio, onde a gente constantemente está recebendo farinha, armazenando e enviando para a fábrica. A mesma lógica do moinho que a gente viu. Se eu quiser, eu posso fazer misturas de farinha, né? Eu costumo brincar que a gente tem um moinho tem um compromisso muito grande com a gente, e vem funcionando, graças a Deus, muito bem. Que eu só tenho o cano é one way, não tem como devolver. Se compra farinha de um fornecedor e a farinha não está boa, você para e devolve. Aqui a gente não pode devolver, né? Então a gente tem sempre que ter um cuidado muito grande que a qualidade da farinha seja de acordo com a nossa necessidade. E eventualmente eu consigo fazer misturas, se eu quiser, de tipos de farinha diferentes. E tá passando lá, ó, dá pra enxergar lá para aquele cano, tá passando a farinha pra dentro da fábrica. Esse prédio também é climatizado, não é climatizado, mas ele é todo diesel painel para evitar que a variação de temperatura também, para que evite que haja condensação, alguma coisa assim. Eu não te mostrei, mas a gente tem, em geral, quando a gente recebe cliente, recebe parceiro, a gente não entra na fábrica, né? O comercial gosta de mostrar a fábrica, o setor de produção e qualidade não gosta que a gente entre, por causa dessa questão de segurança alimentar. Então a gente tem ali, Danilo, uma sala no segundo andar, que tem como se fosse um aquário grande para mostrar como é que funciona a fábrica. A gente gosta muito de receber cliente. Claro. Porque tem uma questão que é importante. O pão francês, ele é, assim como a farinha de trigo, e é uma coisa que está na alimentação, na rotina das pessoas, de todas as classes sociais, de todos os lugares. Exatamente. Praticamente todos os dias. Sim. Mas ninguém faz ideia do que tem por trás, né? Exato. E aí tem eu acho uma questão importante que vale a pena ressaltar, que é o seguinte: se fala muito, e com razão, dos riscos de se alimentar com produtos industrializados, né? Perfeito. Por quê? Porque, em geral, quando se fala de produto industrializado, tem uma série de aditivos, né, e químicas que, de fato, não fazem bem para a saúde. Sim. Os nossos pães, os pães franceses, os pães congelados em geral, não é só os nossos, né, eles têm os mesmos ingredientes que são os ingredientes usados na padaria. Para não ficar de barriga vazia. Agora, com a questão lá do gremista lá, concorrente de vocês, começou a se falar muito sobre, né? Exatamente. Pão congelado, pão congelado, pão congelado. Então, acho que pelo menos no Rio Grande do Sul tá muito em alta, né? Porque todo mundo foi para esse assunto, futebol, coisa, né? Então, extrapola o futebol. Extrapola, aconteceu, né? algo que não é só do futebol, mas né? o que é a empresa desse cara? O que ele faz? Né? Como é que esse cara tem esse potencial todo? Qual é o negócio, cara? É pão congelado. Então, eu acho não, com certeza as pessoas estão muito curiosas de entender como que é esse mercado. Eu acho que a gente vai entrar numa frente muito legal. Isso é bom para todos, né? Acho que é bom para todos. E o legal é que, assim, desmistifica, né, toda essa questão que eu falei de repente, produto alimento industrializado. A gente tem, por exemplo, já vários produtos nossos que já podem ser vendidos para consumidor final. Por exemplo, em algumas, no Cesto, que é o varejo do Zafari, por exemplo, já tem o nosso pão de 3 quilos. Um pão de francês que tu, consumidor final, pode comprar e a Salha fazer em casa. Não tinha antes, né? Não tinha. Porque, em geral, o público o público já teve preconceito com carne congelada. O público já teve preconceito com tudo que foi congelado. E cada vez mais se entende que, em geral, aquilo que é industrializado e congelado... Hoje, tudo que eles comem, todos os pão que eles comem, a grande maioria estatisticamente, diz que 25% do mercado de panificação brasileira é congelado. Mas esse número vai virar logo. Ó, Dudu, tinha um croissant de chocolate para nós.
O Gerson não queria mostrar... O Gerson não gosta muito de mostrar o moinho. Né? O Gerson que não queria mostrar muito o moinho mostrou bastante. Eu ia falar pra ele, preocupado, aqui não tá assim, quem tá vindo de fora não sabe como era antes. Não tem noção que pode ter acontecido alguma coisa com a enchente. E eu acho isso até positivo. Não, e tem uma coisa, Danilo, que eu achei impecável. A gente tem um olhar de indústria, tá? Então, quando a gente vê, sei lá, um vídeo, uma foto de uma outra indústria, a gente olha com um olhar de indústria. Mas a gente é 0,1%. 99,9% das pessoas não tem esse olhar. Óbvio. Né? E aí não vão ter esse mesmo olhar. Então, assim, e é bom que a gente seja crítico, faça autocrítica, né? A gente sempre está evoluindo, está melhorando, assim, como característica da família, né, empreendedora e mistura um pouco família com empresa, a gente é muito de reinvestir. Nenhum de nós tem barco, helicóptero, carrão. Então, assim, historicamente, o resultado da empresa, das empresas, e aquela história de ter mais de uma empresa para botar ovos em cestas diferentes, ele volta para os negócios, né? A gente fez bastante filho, né? Só eu tenho 3. Então, a gente tem que pensar na perenidade e no que vai acontecer pela frente. Então, a gente tem sempre um olhar, ao mesmo tempo, isso é uma opinião minha, né? Mas eu acho que eu consigo defendê-la bem. A gente tem 2 características que elas podem parecer um pouco conflitantes como família, mas elas falam muito da nossa cara. A gente é inovador, a gente trouxe aqui exemplos claros de inovação, e a gente é conservadora. A gente não vai para o mercado fazer loucura, sabe? Então, assim, porque em geral... Sempre loucura... tudo com muita responsabilidade, né, Bernardo? Porque qualquer passo em falso, né, ele reflete toda essa história da empresa. Então, sempre tudo com muita responsabilidade. E são negócios que não têm grandes margens. Então, a tua margem de erro é pequena, né? Então, tu tem que projetar cenários, planejar cenários e ir testando, e pilotando. Danilo, acho que a gente está com um horário meio... Também acho que... Sim. O que tu gostaria, de repente, de ver com o Eduardo, que pode ter alguma coisa sobre farinha, ou sobre as massas, enfim, alguma coisa que possa complementar o agregado que a gente está teve hoje? A gente, acho que deu para perceber bastante o nível de tecnologia e de processos, né, que vocês estão fazendo, né? A gente tem visitado bastante indústrias, assim, né, e conhecido de diversos segmentos e setores, né? E a gente ficou bem impressionado com o nível que vocês levam de produtividade mesmo, de aproveitamento, né, da matéria-prima, né, desde o grão até chegar num produto final, né, que está aqui na mesa. Eu queria que tu falasse um pouquinho da tua visão de mercado, né, tá há tantos anos aí, como que tu tá percebendo o futuro, né, disso, assim, né? Eu queria mais a tua visão olhando para frente, assim. Isso já nasceu ali atrás, né, Danilo, porque esse mercado de farinha de trigo, por ser um produto de baixo valor agregado, de alta escala, sem dúvida, né, mas tu tem que estar inovando o tempo inteiro. Tu tem que tentar melhorar, né, a tua performance de faturamento, de rentabilidade. E por isso nasceu, há 20 anos atrás, a Panfaz Congelados, e esse era um dos objetivos. Né, transformar essa farinha de trigo em algo que valesse mais. Hoje o pão vale o quê, né, Bernardo? 2 vezes mais que 1 quilo de farinha de trigo. O macarrão vale 2 vezes mais que farinha de trigo. Outros projetos vêm pela frente, vêm nesse intuito. Né? E é uma questão de sobrevivência mesmo. Né? E próprio respeito ao consumidor. Eu acho que assim, a gente, como consumidor, gosta de ver a marca preferida com variedades. O nosso consumidor fidelizado de pão fácil, ele está gostando muito de ver que a gente tem massa agora para oferecer para ele. Parece que ele se sente parte disso, né? Quando a tua marca preferida diversifica e oferece mais. Então, eu acho que a gente está num caminho tendencioso, obviamente, de agregar valor, de desenvolver novos produtos derivados da base de trigo, que é a nossa raiz, né? Então, muita expectativa positiva e promissora, porque vem mais coisas pela frente aí, né? A gente não pode parar por aí nunca, né? Não dá para... O mercado é muito dinâmico, ele pede, né? A área comercial te cobra... Inovação, isso faz parte. Eu até estava falando com o pessoal da Docile, lá que vocês conhecem, lá da última vez, que a gente está vendo uma nova geração aí, geração Z, né, que vai se tornar adulta e o próxima onda de consumidor, né? E a gente tem acompanhado muito que é uma geração que tem acesso à informação como nenhuma outra teve antes. Sim.
e isso tem direcionado muito a questão de consumo. A gente fala sobre tecnologia, obviamente, celular, etc. Hábitos, vou na padaria, não vou, como em casa, peço um lanche. São vários comportamentos que mudam nesse consumidor. Um deles é também a questão em relação à saúde. E hoje tem se falado muito sobre lactose, sobre glúten, etc. Sim. Como que vocês estão enxergando, talvez, esse potencial consumidor olhando mais com detalhe para isso? Tu acha que isso afeta, não afeta? Tu acha que isso é uma outra linha, é um consumo novo? Ou é o mesmo consumidor que vai mudar? Como que tu enxerga? É muita mudança que vem pela frente, né? Eu acho que a principal delas é de o consumidor tender a não usar mais farinha de trigo dentro de casa. Né? E aí sim nasce esse outro mercado que tem surgido, que é o transformador, para entregar para esse novo consumidor, essa geração que não vai querer botar a mão na massa, entregar produto acabado. É o caso disso aqui. Perfeito. Né? Aí as derivações todas, né, Bernardo? Né? De pães prontos, croissants prontos, linha de lanche prontos, tortas prontas. Então, a tendência é essa. De farinha de trigo ser um produto totalmente natural, né? Tu não tem muito que tirar dele, né? Na questão de saudabilidade. Né? O que ele tem ali dentro é um glúten, né? É um glúten que, sim, ele tem algumas restrições, né? Mas também não é esse monstro todo. Perfeito. Mas a tendência é essa, né? Tem muito pouca disponibilidade para essa geração aí, de que eles vão, sim, e a gente já vê pelo centro do país o quanto farinha de trigo na gôndola ela não tem expressão, que nem tem aqui ainda no Rio Grande do Sul. Aqui ainda ela é muito forte, ainda se faz muito produto em casa, mas não, eu não creio, aí é uma opinião minha, né? De que essa nova geração vai depender de farinha de trigo para alguma coisa, vai ser produto tudo acabado, né? E tem um ponto que eu acho que é o seguinte, né, que mencionou, é o produto mais barato ainda. Tá? Então, assim, o Brasil, vamos pensar no mercado brasileiro como um todo, ela ainda tem muita disparidade social, ainda tem e vai ter, por muitos anos, muita gente com pouca capacidade de despesa, de gastar, né? Pouco dinheiro. E hoje, o produto mais barato que pode fazer para alimentar uma farinha é um pacote de massa, por exemplo. Verdade. Né? Ou farinha de trigo. Então, assim, os derivados de farinha de trigo são os produtos mais baratos. Um bolo não é tão caro. Então, assim, croissant é um produto caro. Mas, assim, uma cadeira, panqueca com farinha de trigo. Começa a pegar tudo que se faz com farinha de trigo. E aí eu escuto, eu falei, estou desde 2008, esse mercado adulto há mais de 40 anos, assim, eu escuto sobre essa questão do glúten há 20 anos. Tá? E, assim, afora doença celíaca, que de fato não pode consumir, né? Tem níveis e níveis de restrições ou não, assim como tu mencionou as lactose, assim. Só que as pessoas, elas não abrem mão de comer isso. É muito difícil. E farinha de trigo está na base da alimentação, né? E tem proteína, tem ferro, tem vários outros nutrientes, assim, ela não é glúten, né? Ela de fato tem um valor nutricional muito importante. Né? Então eu não acredito, como o Eduardo falou, eu acredito numa mudança do canal que vai fazer com que as pessoas consumam, tá? De repente uma mudança de perfil de produto, mas a gente não acredita muito na queda de consumo. Né? Uma tendência assim mais seria, olhando já hoje e para o futuro, é menos venda de farinha de 1 quilo para a dona de casa fazer e muito mais produto acabado para a pessoa... Via transformador. Essa farinha de trigo ela só vai mudar de endereço. Ela vai sair da gôndola e vai para um balcão, vai para trás de um balcão, ser transformado num produto para entregar. Que cada pacote de pão a mais que eu vendo... uma variedade gigante. É mais farinha, né? Que eu estou vendendo para nós. A gente aqui, cada vez que é pão fácil cresce, o moinho cresce o volume junto de farinha, porque em vez de vender para o cara que bate massa lá, ele está vendendo para a indústria que revende. Essa é a lógica. A minha mãe faz pão. Minhas irmãs já não fazem. As filhas das minhas irmãs também já não vão fazer. Não vão fazer. Isso também vem em contra a mão de obra. Meu pai fazia, eu já faço mais ou menos e meu filho não vai fazer. Exato. Não tem nem tempo, né? O pessoal não tem mais interesse, tempo, curiosidade. E tu pensa, se a gente parar para pensar e olhar alguns anos para trás, tu não tinha massa de pastel disponível. Se tu quisesse fazer um pastel, tinha que fazer a massa em casa. Tu tinha que consumir a farinha. Então, tu vai numa gôndola de supermercado, tu vê infinidade de novidades que vieram da indústria
e que tirou isso de dentro de casa. Por isso o consumo da farinha dentro de casa, ele tende a cair e vem caindo dentro de casa. Porque se tu parar numa gôndola de resfriado da linha de massas, né, Bernardo? Para tu ter, só se tu fizesse em casa. E minha mãe fazia muita massa, tua também, tua avó. Né, tia? Hoje ninguém mais precisa fazer, hoje tem um pastel pronto. Né? Então é disso que se trata. Perfeito. Né, da transformação da farinha de trigo para a parte industrial, para chegar até nós aí, com essa excelência toda de variedade que se tem. Né? Muito bom. Então, a gente faz eventos, né, Bernardo? Eventos grandes da Agas. Mais de 50% é derivado de farinha de trigo, de quem está lá dentro expondo. Ou é biscoito, ou é massa, ou é massa fresca, ou é pão congelado. Né? A grande maioria é derivado de massa. E o Brasil, farinha, né? como já falou no início, né, é um celeiro de produção no Rio Grande do Sul, especialmente. Né? Então, essa questão do custo é importante. Né? Se tu tem um produto que não é importado, que não depende de variação cambial, que depende de um monte de coisa, a tendência é que o consumo dele continue, no mínimo, crescendo junto com a população. É o lugar certo para fazer E aí isso. a gente diversifica, né? A massa para a parte do Moinho Estrela, ela vem para melhorar teu face de gôndola mesmo. Quanto mais produto da tua marca tiver, né, mais o teu cliente fidelizado vai se sentir satisfeito com isso, né? E marca no foco o tempo inteiro. Né? Marca no foco para agregar valor, disponibilidade de gôndola, tem que ampliar a linha. Futuramente pode vir uma linha de biscoitos agregada a isso, que é uma tendência, né, derivada, que é justamente para tu disponibilizar uma linha melhor de valor agregado, melhor rentabilidade, remunerar os acionistas, tudo faz parte do show. Né? Muito bom. Tudo faz parte do show. Du, muito obrigado por ter me recebido aqui. Foi uma honra. Também muito obrigado. Eu passo rápido. A gente agradece por ter mostrado aí a casa de vocês e deixa um recado aí para os clientes, para os parceiros de vocês aí, que a gente vai continuar consumindo, parabenizando e torcendo para o sucesso de vocês. Bacana. Não, a gente tem muito orgulho do que a gente faz. Né? A gente tem como slogan, faz bem feito, a gente não quer ser o maior. Né? E cada dia um novo dia, né, Bernardo? E a gente é muito preocupado, no bom sentido, com o que o cliente quer. Né? Então, assim, a gente como indústria não pode naturalmente flexibilizar e querer atender todas as demandas que surgem. Se eu falar em derivados de farinha congelados, a gente poderia ter uma indústria com 5 mil itens aqui. Né? A gente tem que focar naquilo que de fato a gente é eficiente, né? E continuar contando com a confiança dos nossos clientes, nossos consumidores, que a gente passe pelo que passou, está preparado para continuar entregando excelência. Uma coisa interessante que tem acontecido também, que é a mudança de foco e percepção, quando se fala no foco do cliente. Né? Hoje é foco no foco do cliente. Qual é a necessidade dele? É o foco do cliente. No foco dele. O meu foco não é o foco nele, é no foco dele. No que ele produz, o que ele precisa, o que ele precisa para chegar na excelência. Aí tu desce um andar e tu consegue com mais excelência chegar na necessidade dele, na fidelização dele, porque o nosso foco é no foco dele. O que ele está pretendendo com o consumo da farinha de trigo, com uma estrela, cartão fácil, o que o cliente de congelado precisa, qual é o foco dele. O Bernardo tem que trabalhar o foco dele. Esse é uma mudança de visão de como é que tu trata, né, o teu mercado e o teu cliente, o teu consumidor, que é no foco dele. Na verdade, é o consumidor que toca esse negócio. Né? É verdade. Baita insight. É bem isso, né, gente? É mais o foco do cliente do que o foco no cliente em si, né? Então, quem chegou até o final, vou pedir para se inscrever aqui no nosso canal. A gente tem vários outros conteúdos que vão agregar bastante. Compartilha com outros empreendedores e empresários. Tenho certeza que foi uma aula. E a gente se vê nos próximos episódios aí. Valeu!